Famílias falsas no Pro Wrestling existem desde a era de ouro da luta livre. Muito antes dos filhos de Fritz von Erich dominarem o estado do Texas, o sobrenome Von Erich já era lendário. Mas a verdade é que Fritz e Waldo von Erich, que carregavam esse nome, nem sequer eram parentes de verdade. E nos anos 80, eles levaram isso ainda mais longe, ao introduzir um novo Von Erich, chamado Lance, que também não tinha nenhuma ligação familiar com os irmãos. E esse tipo de invenção sempre foi algo que a luta livre adorou fazer, e acredite, até hoje isso ainda acontece. É claro que existem duplas lendárias de irmãos reais, como o Harlem Heat, com Booker T e Stevie Ray, e os Steiner Brothers, que fizeram história juntos. E nos dias atuais, temos os Usos, que não são apenas irmãos de sangue, mas também gêmeos, que representam com orgulho o legado da família Anoa'i. Mas no caminho até aqui, a WWE já apresentou ao público diversas duplas e stables de irmãos que na realidade não tinham absolutamente nenhum grau de parentesco, e algumas dessas histórias ficaram marcadas, seja pelo sucesso ou pela curiosidade de como o público simplesmente comprou a ideia. Hoje, a gente vai revisitar alguns desses casos. Aqueles irmãos falsos que enganaram os fãs no mundo do Pro Wrestling. Então, galera, antes da gente partir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo. Os Dudley Boyz. Se existe uma família fictícia que realmente marcou o mundo da luta livre, essa é a dos Dudleys. Na ICW, a história era que o lendário Big Daddy Dudley tinha um monte de filhos ilegítimos espalhados por aí. O resultado, uma família completamente maluca, vindo direto das ruas perigosas de Dudleyville. A lista de meio-irmãos é quase inacreditável. Tinha Bubba Ray Dudley, Devon Dudley, Dudley Dudley, sim, era exatamente o nome dele. Snot Dudley, Dances with Dudley, Chumby Dudley, o pequenino mais destemido Spike Dudley, além do imponente Big Dick Dudley e até o Sign Guy Dudley. Era uma família tão grande quanto bizarra, mas quando chegaram na WWE, o foco ficou apenas nos dois principais, Bubba Ray Dudley e Devon Dudley, os icônicos Dudley Boyz. E esses dois fizeram história, conquistando nada menos que 23 títulos de dupla juntos, e em 2018 entraram oficialmente para o Hall da Fama da WWE. E claro, assim como tantas outras famílias inventadas na luta livre, eles também não eram irmãos de verdade. Bubba Ray era vivido por Mark LaMonaco, enquanto Devon Dudley era interpretado por Devon Hughes. Mas mesmo sem laço de sangue, os Dudley Boyz provaram dentro do ringue que eram uma das melhores e mais destrutivas duplas da história, e quem já viu uma mesa ser destruída por eles sabe muito bem disso. Os Valiant Brothers. Um dos times de irmãos mais populares da era clássica da WWE foi a dupla Jimmy Valiant e Johnny Valiant. Eles fizeram muito sucesso juntos, mas também trilharam caminhos diferentes depois que se separaram. Johnny Valiant, por exemplo, virou manager e levou toda a sua experiência em duplas para orientar o time conhecido como The Dream Team. Já Jimmy Valiant ganhou a fama em outra companhia, a NWA, como o carismático Boogie Woogie Man. E a família Valiant cresceu ainda mais no kayfabe. A WWE chegou a apresentar um terceiro irmão, o Gentleman Jerry Valiant. Jimmy e Johnny marcaram tanto a época que foram os primeiros irmãos de tag team a entrarem no Hall da Fama da WWE. Mas, claro, tudo não passava de história. Nenhum deles era realmente irmão, e o sobrenome Valiant nem sequer era verdadeiro. The Smoking Guns. Nos anos 90, a WWE decidiu apostar em mais uma dupla de irmãos para a sua divisão de duplas, os Smoking Guns. Em 1993, estrearam na WWE em grande estilo, com dois cowboys apresentados como irmãos. Eles venceram sua luta de estreia e começaram uma sequência de vitórias. A gimmick funcionava muito bem. Billy Gunn e Bart Gunn conquistaram os títulos de tag team da WWE 3 vezes e até tiveram a icônica Sunny como manager em certo momento. Mas é claro, mais uma vez era tudo storyline. Eles nunca foram irmãos. Na vida real, Billy Gunn é Mountie Sop, que depois se tornaria ainda mais famoso como parte dos New Age Outlaws e do D-Generation X. Já Bart Gunn, nome verdadeiro é Michael Pochlepek, acabou não tendo a mesma sorte.
Depois de vencer o polêmico torneio Brawl for All, ele acabou tendo uma luta contra Butterbean, e é claro, foi um desastre televisivo, e logo deixou a empresa. Ou seja, os Smoking Guns foram mais um daqueles casos clássicos em que a WWE vendeu dois completos estranhos como irmãos e conseguiu enganar muita gente por muito tempo. The Godwins. Nos anos 80, um dos personagens mais queridos da WWE era o Hillbilly Jim, que chegou a ser apresentado como um grande amigo de Hulk Hogan. Com o tempo, Hillbilly Jim trouxe sua suposta família para os ringues, apresentando figuras como Cousin Luke e Uncle Elmer. Mas é claro, nenhum deles tinha qualquer parentesco de verdade com ele. Era tudo parte de uma história. E essa ideia da família rural e exagerada acabou atravessando gerações. Já nos anos 90, Hillbilly Jim voltou, mas dessa vez como manager, apresentando uma nova dupla, os chamados irmãos Phineas I. Godwin, também conhecido como Pig, e Henry O. Godwin, conhecido como Hog. No começo, eles foram vendidos ao público como irmãos de sangue. Depois, a própria WWE resolveu mudar a história e passou a dizer que eram primos. Mais tarde, eles até abandonaram essa gimmick campestre e viraram a dupla Southern Justice. Mas a verdade é que tudo não passava de kayfabe. Dennis Knight, que interpretava Phineas, e Mark Canterbury, que fazia o papel de Henry, não tinham nenhuma ligação familiar na vida real. Ainda assim, a gimmick dos Godwins ficou marcada como uma das mais lembradas dessa fase colorida e caricata da WWE. Os Major Brothers. Outra dupla que a WWE apresentou como irmãos foram os Major Brothers. Eles começaram como grandes amigos que treinavam juntos no circuito independente em 2004, até assinarem com a WWE. Nos rings, foram apresentados como Brian e Brett Major, e chegaram até a conquistar os títulos na Deep South Wrestling, o território de desenvolvimento da empresa na época. No entanto, a história de irmãos durou muito pouco. Logo, eles foram colocados ao lado de Edge, formando os chamados Edge Heads, uma dupla que fazia de tudo para ajudar Edge a manter os seus títulos. Foi aí que abandonaram o enredo de irmãos e passaram a usar nomes que realmente marcaram suas carreiras: Zack Ryder e Kurt Hawkins, e inclusive, juntos, eles chegaram a conquistar os títulos de Tag Team no pay-per-view Great American Bash de 2008. Ou seja, apesar de não serem irmãos de verdade na vida real, Zack Ryder, que na vida real se chama Matt Cardona, e Kurt Hawkins, que na vida real se chama Brian Myers, conseguiram escrever um capítulo importante na divisão de duplas da WWE. E ainda assim, são lembrados com carinho pelos fãs que viveram essa era. Edge e Christian. Em 1998, um jovem chamado Edge fez a sua estreia na WWE. Ele aparecia misteriosamente, entrando direto da plateia para suas lutas, sem ninguém saber quem ele era de verdade. A WWE claramente queria construir um passado para aquele personagem enigmático, e não demorou muito para isso acontecer. Durante uma de suas lutas, um cara com cabelos compridos, bem parecido com Edge, surgiu no meio da multidão e o distraiu. Esse homem era nada mais nada menos que Christian, e dentro da história, a revelação foi surpreendente. Christian era apresentado como o irmão perdido de Edge, alguém que ele não via há muito tempo. A dupla logo se uniu, primeiro como parte da stable sombria The Broods, ao lado de Gangrel, e depois seguiram apenas como Edge e Christian, e o resto é história. Juntos, conquistaram 7 vezes os títulos de duplas na WWE, e se tornaram uma das maiores tag teams da Attitude Era. Mas na vida real, eles não eram irmãos coisa nenhuma. O que havia entre eles era uma forte amizade de infância no Canadá, e uma parceria que vinha desde os tempos que eles lutavam juntos nas Índias, antes de chegarem na WWE. Ole Anderson e Arn Anderson. Se existe uma família lendária no Pro Wrestling, é a dos Anderson. Tudo começou com os irmãos Gene e Lars Anderson formando uma dupla. Depois vieram mais 2 irmãos, Ole Anderson e Arn Anderson. Esses 2 últimos alcançaram um enorme destaque, principalmente por fazerem parte da formação original dos temidos Four Horsemen, uma das stables mais influentes da história da luta livre. Mas aqui vai uma curiosidade. Apenas Gene Anderson realmente tinha o sobrenome Anderson. Ole Anderson, na verdade, se chamava Al Rogonski, e Lars Anderson era Larry Haniemi. E Arn Anderson, talvez o mais famoso de todos,
é, na vida real, Marty Lund, ou seja, não havia nenhum laço de sangue entre eles. E para deixar a ficção ainda maior, chegaram até a dizer que Ric Flair era primo dos Anderson, algo que obviamente também não tinha nenhuma ligação com a realidade. Mesmo assim, a família Anderson se tornou uma das mais respeitadas e lembradas da história da luta livre, mostrando como a magia das histórias pode transformar um grupo de lutadores sem parentesco em uma dinastia lendária dentro dos ringues. The Basham Brothers. A WWE sempre adorou inventar duplas de irmãos que na realidade não tinham nada de parentes, e um bom exemplo disso aconteceu em 2002, quando surgiram os Basham Brothers. Eles começaram como uma dupla no território de desenvolvimento da WWE, a OVW, e na época eram conhecidos como Doug e Damage Basham, e chegaram até a conquistar os títulos de duplas por lá. Com o sucesso, subiram para o main roster da WWE. Já no SmackDown, receberam um pequeno ajuste. Passaram a se chamar Doug e Danny Basham. A gimmick era clara, eles eram vendidos como irmãos, o mesmo sobrenome, trabalhando juntos em sintonia. Mas como tantas outras vezes, tudo isso era apenas uma storyline. Doug Basham, na verdade, se chamava Lyle Basham, enquanto o irmão dele, Danny Basham, era Daniel Hole. Nenhum laço de sangue, só uma gimmick clássica da WWE para criar personagens convincentes. Apesar disso, os Basham Brothers deixaram a sua marca, principalmente como parte da stable The Cabinet, com JBL, onde chegaram a ser campeões de duplas da WWE. Mais um caso em que a ficção da luta livre transformou dois completos estranhos em irmãos dentro do ringue, os Brothers of Destruction. Quando Undertaker estreou na WWE, a ideia inicial era chamá-lo de Kane, The Undertaker. Felizmente, a empresa encurtou o nome e nasceu simplesmente Undertaker, um personagem que no começo tinha a pegada de um coveiro macabro, mas logo acabou evoluindo para o temido Deadman, quase como um zumbi mortal nos ringues. E foi justamente explorando esse passado sombrio do coveiro que a WWE decidiu criar uma das histórias mais marcantes da Attitude Era, a do seu irmão perdido. Esse irmão era ninguém menos que Kane. E na narrativa, quando Undertaker voltava da escola quando ele era criança, ele retornou à funerária de seus pais e os encontrou completamente queimados. E é claro, o seu irmão mais novo, Kane. E ele havia acreditado durante anos que Kane havia morrido naquele incêndio. Mas a verdade é que ele acabou sobrevivendo, cheio de cicatrizes, escondendo o rosto por trás de uma máscara aterrorizante. E é claro, voltou para buscar vingança contra o seu próprio irmão. A rivalidade dos dois se tornou uma das maiores da história da WWE, repleta de lutas brutais, reencontros dramáticos e até alianças improváveis, como a famosa Brothers of Destruction. E bom, como todos vocês devem saber, apesar da história convencer milhões de fãs na época, Undertaker e Kane nunca foram irmãos de verdade. Undertaker é interpretado por Mark Calaway, enquanto Kane é o personagem de Glenn Jacobs. E mesmo sem nenhum laço de sangue, eles conseguiram criar uma das sagas familiares mais lendárias da história da luta livre, e até hoje fãs lembram com arrepio do primeiro encontro entre esses dois gigantes. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!